Olá, aqui é a Suziane e nós vamos estar agora iniciando mais uma formação com enfoque em recuperação e aprofundamento. Tendo em vista todas as orientações encaminhadas pela SEDUC quanto ao trabalho e materiais disponibilizados para recuperação e aprofundamento, cabe ressaltar e retomar aspectos importantes para dar continuidade a possíveis encaminhamentos que se faz necessário para o segundo bimestre. Destacamos que nesse contexto é primordial que a equipe gestora oriente os educadores a realizarem um trabalho pautado nos documentos oficiais utilizados, BNCC e Currículo Paulista, para o planejamento das ações de recuperação. Como pauta desta formação, nós iremos falar sobre Programa de Recuperação e Aprofundamento, definição de competência e habilidade, análise de habilidades da AAP, planos e estudos, registros e portfólio. O objetivo é subsidiar os professores coordenadores na elaboração de planos das ações de recuperação e aprofundamento. Fiquem agora com a continuidade com a supervisora Adriana. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento de formação. Hoje nós retomaremos o programa de recuperação e aprofundamento, pois precisamos ter clareza sobre todos os programas e projetos que compõem esta pasta. Eu sou Adriana, supervisora de ensino, responsável pelo acompanhamento da recuperação dos anos iniciais. Junte um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Ao meu lado há um amigo, que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada para temer. A bela música, todos juntos, entoada no espetáculo Os Saltimbancos, faz a seguinte referência no que se pode transpor para a realidade da sala de aula. Os versos da música tratam da importância do trabalho colaborativo e encoraja as pessoas em confiar e ajudar seus companheiros, para que, coletivamente, se constituam numa equipe fortalecida. Ao seguir o mesmo raciocínio, as analogias que podem ser realizadas, elas dizem respeito a este envolvimento de todos os atores dentro do espaço escolar, para a aprendizagem dos nossos estudantes. Com isso, o princípio de heterogeneidade e a sua relação direta com a interação devem ser levados em consideração no trabalho que realizamos nas escolas. O trabalho com os agrupamentos produtivos, ele tem que considerar que os estudantes têm saberes diferentes e isto pressupõe um trabalho em um sistema de ensino que vá possibilitar que estes saberes sejam compartilhados, que eles sejam discutidos, confrontados, que eles sejam modificados e que, ao mesmo tempo, eles possam trocar os seus saberes, relacionando os conteúdos, como ainda pensar em estratégias para a resolução das situações, problemas demandadas pelo professor. Fazendo o quê em sala de aula? Analisando os diferentes pontos de vista para realizar as generalizações e negociar em um acordo que vá representar o grupo. Isto é muito importante no programa de recuperação e aprofundamento. E hoje nós vamos retomar todos estes conceitos, toda esta concepção que está por trás deste programa,
para que nós possamos não só refletirmos durante esta reunião, mas que possamos, em nossas escolas, no nosso trabalho cotidiano, realizarmos um trabalho de qualidade. Quando falamos do programa de recuperação e aprofundamento, e também de todos os projetos que articulam este programa, nós temos que ter clareza do que ele significa dentro do contexto de nossas escolas. Ou seja, o programa de recuperação e aprofundamento, que nós conhecemos como PRA, trata-se de um conjunto de ações articuladas entre si, com o foco e com o objetivo da melhoria da aprendizagem dos estudantes de todos os anos séries, nas frentes de currículo, materiais, avaliação, formação, tecnologia e acompanhamento. O projeto de reforço e recuperação, o PRR, ele trata de atribuição de aulas a professores adicionais para que apoiem na recuperação da aprendizagem com foco nos estudantes que mais precisam. Projeto de recuperação intensiva, PRI. Do que se trata? É mais uma oportunidade de recuperação. Neste caso, no período de férias, no mês de janeiro e no mês de julho. E ele é destinado para os estudantes que mais precisam. Já começamos algumas ações referentes a este projeto de recuperação intensiva. Então, nós solicitamos que vocês respondessem a um Google formulário, onde nós elaboramos questões que foram encaminhadas pela SEDUC para um levantamento dos alunos e também dos professores que estarão ministrando aulas durante este período de férias. É importante que a escola faça um trabalho, uma conversa, observem seus dados, verifiquem realmente estes alunos que mais precisam, conversem e convençam os responsáveis para que eles possam participar desta ação de recuperação, porque é um momento de uma oportunidade para que eles aprendam mais. Principalmente os nossos alunos com baixo desempenho e para aqueles também que tiveram uma frequência irregular e que terão a oportunidade de recuperar habilidades essenciais que foram trabalhadas no primeiro e no segundo bimestres deste ano. A monitoria de estudos, além da escola, é uma outra modalidade de recuperação. Ou seja, ela vai tratar da ampliação da carga horária com atividades complementares, que poderão ser feitas de forma online ou presencial e terão a tutoria de professores com pequenos grupos de estudantes. Esta atividade, ela acontece no contraturno do horário em que o aluno estuda na escola. E se for feita de forma online, uma ferramenta importante para se trabalhar com esses alunos é o uso do centro de mídias. E se for na escola, é importante articular o trabalho da monitoria de estudos com as questões da tecnologia. O Aprender Juntos é um projeto para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem. Mas neste caso, ele vai trabalhar com os níveis de aprendizagens diferenciados, ou seja, o trabalho vai ser feito a partir de agrupamentos, reagrupamentos. São aquelas aprendizagens, são aqueles níveis de aprendizagem semelhantes. E os alunos estarão agrupados ou reagrupados. Os alunos de quais anos séries este projeto se destina? Aos alunos do 3º ao 6º ano do ensino fundamental. Agora, nós iremos apresentar o PRA, Programa de Recuperação e Aprofundamentos e Projetos. Temos aqui a imagem de um guarda-chuva, ou seja, nós percebemos que o PRA é algo amplo, é uma espécie de guarda-chuva das ações de recuperação e aprofundamento da SEDUC. Então, quando nós olhamos para o guarda-chuva, nós percebemos que dentro do PRA,
nós temos vários projetos que se articulam, que foram aqueles que eu já comentei anteriormente. Então, nós retomando, nós temos o Aprender Juntos, do 3º ao 6º anos, nós temos o projeto de reforço e recuperação, que é aquele que nós temos ali, o PRR, que é aquele de 2 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de matemática, que este professor também vai dar o apoio. Nós temos a monitoria de estudos, que nós chamávamos de além da escola, que vai acontecer no contraturno, e os projetos de recuperação intensiva de janeiro e de julho. E temos também o tempo regular de aulas, onde acontece a recuperação contínua. Por isso que nós ainda vamos continuar aqui no decorrer da nossa reunião, tratando das questões da recuperação contínua e da elaboração dos planos de ação, porque todos estes projetos, eles precisam serem desenvolvidos com uma intencionalidade pedagógica dentro da escola. E mais do que a intencionalidade pedagógica que tem que estar presente, que tem que estar registrada nos planos de ação, nós temos que ter foco. E qual é o foco? É garantir que todos os estudantes desenvolvam habilidades essenciais. Vamos agora retomar a questão aí do projeto Aprender Juntos, né? Focarmos um pouquinho mais nele, porque é importante que se entenda como que este projeto deve acontecer na escola. Então, o Aprender Juntos, fique bem claro, ele tem como público-alvo os alunos do 3º aos 6º anos. Mas a escola, ela pode e deve criar situações de aprendizagem semelhantes também com os demais anos séries, se valendo desta forma de trabalho que o Aprender Juntos traz. Então, o que não podemos perder de vista? A questão do agrupamento. Então, se eu tenho alunos do 3º aos 6º anos e o professor PRR para dar esse apoio, é necessário que se faça um trabalho na escola com agrupamentos. Este agrupamento ou reagrupamentos, né, eles são temporários e por habilidades. E tem que ser garantido o dia diferente com intencionalidade pedagógica. É muito importante que esse dia diferente com intencionalidade pedagógica aconteça na escola. Outra coisa importante é vocês observarem o plano que foi aprovado pelo supervisor de ensino de cada unidade escolar. Lá está descrito se eu vou fazer um dia diferente, por exemplo, alternativamente com língua portuguesa e matemática, se eu optei em fazer 2 dias diferentes, que isso também pode ter acontecido. E é importante que neste dia diferente, que esta intencionalidade pedagógica tem que estar presente, sejam trabalhadas atividades personalizadas, ou seja, atividades que atendam os níveis de proficiências dos nossos estudantes. Eu tenho lá estudantes que estão no abaixo do básico, adequado e avançado. Então, eu vou estar fazendo os agrupamentos por habilidades próximas, lembrando que são reagrupamentos temporários. Por que são temporários? Porque meu aluno vai avançar. Então, esse estudante, ele vai avançar no processo. E ele vai avançar se a escola, se o trabalho desenvolvido for com atividades adequadas às necessidades de aprendizagem. Então, é muito importante que vocês foquem um olhar no trabalho que vocês estão fazendo na escola. É importante ter esta planilha, este instrumento de acompanhamento, onde esteja registrado de onde os alunos partiram, ou seja, quais as habilidades, quais os níveis de proficiências que eles estão naquele momento que vocês estão iniciando o trabalho, e na sequência, estes alunos irão avançar. E estes alunos avançarem tem um significado muito importante. Quer dizer que o aprendizado, que todo o trabalho pedagógico, que a intencionalidade pedagógica chegará no lugar
que é necessário para que haja avanços e que, de fato, esses meninos recuperem as habilidades essenciais que ficaram perdidas, principalmente aquelas relativas ao processo de alfabetização. Mas dentro deste contexto, nós temos alunos de vários níveis de proficiência e todos têm que ser atingidos. Então, eu tenho alunos que estão lá no abaixo do básico, eu quero que ele vá para o básico, que ele vá para o adequado. E eu também tenho o adequado, que ele também pode ir para o avançado. Então, eu não posso dar o mesmo tipo de atividade para todos os alunos. Quando eu falo dia diferente, precisa de plano de ação organizado, planejamento desta aula. Este planejamento tem que ser feito com articulação do professor da turma, com o professor PRR, e tem que ter o apoio e o acompanhamento dos professores coordenadores. Então, é muito importante que no trabalho de recuperação vocês possam qualificar estas atividades e que, de fato, estes alunos avancem no processo de aprendizagem. Para aprofundarmos alguns aspectos do que nós já estamos discutindo desde o início desta formação, apresentaremos agora alguns excertos do documento orientador que foi disponibilizado agora no mês de junho de 2022, através do boletim da Subsecretaria da SEDUC. E neste documento, nós vamos aprofundar algumas questões que são importantes e que devem ficar bem clara para as equipes das escolas para o desenvolvimento dos projetos no âmbito da unidade escolar e para facilitar algumas ações, algumas discussões que estão sendo feitas. Os excertos serão comentados durante esta reunião, mas é importante que vocês realizem uma leitura na íntegra. Então, também colocaremos o documento orientador do Aprender Juntos no link do site da Diretoria de Mauá, referente à recuperação, para que, posteriormente, vocês possam fazer uma leitura mais aprofundada e retomar alguns aspectos que nós já discutimos em outras reuniões e que serão também tratados na reunião que nós estamos participando neste momento. Eu passo a palavra para a supervisora Eliana. Eliana, supervisora, vou falar um pouquinho com vocês a respeito de recuperação, dando continuidade aí à fala da supervisora Adriana. A criação do Aprender Juntos foi motivada pelo aumento das defasagens dos estudantes e também pelo cenário de grande heterogeneidade de aprendizagem resultante dos impactos da pandemia na educação. O aumento da defasagem foi mensurado em 2021 por um estudo amostral realizado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, sobre os impactos da pandemia de Covid na educação básica e na rede pública estadual do Estado de São Paulo. Esse estudo constatou que houve uma queda significativa no nível de proficiência dos estudantes entre o final de 2019 e o início de 2021, em todas as etapas de ensino, com prejuízos maiores nos anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, a partir dos resultados das sondagens, observou-se que o processo de alfabetização foi prejudicado significativamente pela pandemia e também que ampliou a diferença de aprendizagem entre os estudantes, a lacuna, de aprendizagem. Qual a quantidade de aulas necessárias para os reagrupamentos e como organizar entre os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática? As escolas têm flexibilidade para definir a quantidade de aulas para a realização das atividades diferenciadas. Sugere-se ao menos um dia por semana para o reagrupamento dos estudantes, conforme as necessidades de aprendizagem, para permitir a continuidade do trabalho a toda semana. É possível, ao longo do ano, mudar a quantidade de aulas destinadas ao Aprender Juntos. Por exemplo, começar com 3 dias em que os estudantes são reagrupados por semana, ao início do ano letivo, e gradativamente reduzir ao longo do ano à medida em que os estudantes avancem na aprendizagem e conseguem acompanhar melhor as aulas de sua turma. Além disso,
Em vez de fazer em um único dia inteiro diferenciado, é possível distribuir parte das aulas em diferentes dias da semana. Por exemplo, no sexto ano, em vez de fazer em um único dia diferenciado, contemplando as 7 aulas, é possível destinar 3 aulas na quinta-feira e 4 aulas na sexta-feira. De quanto em quanto tempo os reagrupamentos do Aprender Juntos devem ser atualizados? Não há uma regra geral, pois o que deve orientar a modificação dos agrupamentos é a evolução da aprendizagem dos estudantes. Cada estudante tem um ritmo diferenciado. Além disso, as estratégias adotadas pelos docentes podem ser mais ou menos efetivas de acordo com o perfil do agrupamento. Portanto, essa é uma análise que precisa ser feita periodicamente pelos docentes. Um estudante pode avançar, por exemplo, em sua hipótese descrita em 2 semanas, o outro em 1 mês. Além de considerar as necessidades individuais de cada estudante para organizar os reagrupamentos, é importante que os professores, em conjunto com a equipe gestora da escola, considerem a evolução da aprendizagem de cada reagrupamento como um todo. Durante os reagrupamentos do Aprender Juntos, também é possível trabalhar com agrupamentos produtivos? Sim. O trabalho com agrupamentos produtivos é uma estratégia fundamental para a melhoria da aprendizagem dos estudantes em sala de aula, particularmente para a aquisição do sistema de escrita, que pode ser utilizada tanto durante as aulas nas turmas regulares, quanto nos momentos em que os estudantes são reagrupados. Portanto, sem dúvida, é uma estratégia que poderá ser utilizada em sala de aula. Contudo, é preciso que a unidade escolar, gestores e professores analisem os níveis de aprendizagem de todos os estudantes, por meio dos resultados observados nos instrumentos avaliativos, e com base nessa análise, verifiquem o que é melhor para todos os estudantes, considerando as diferentes turmas, anos, séries e grupo de professores disponíveis para atender os diversos grupos formados. Como diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes? O diagnóstico é essencial para identificar as necessidades de aprendizagem, a fim de que os agrupamentos possam ser realizados e sejam propostas atividades adequadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes. A equipe gestora, juntamente com os professores da escola, tem um papel fundamental de organizar o diagnóstico e definir os diferentes instrumentos que podem ser utilizados, individualmente ou de forma combinada, conforme mostra a tabela a seguir. E aí nós temos na tabela todos os instrumentos de avaliação que foram disponibilizados até agora para utilização no primeiro e segundo bimestres, né? Temos as sondagens, a avaliação diagnóstica de entrada e avaliação de aprendizagem em processo, a avaliação de fluência leitora, as avaliações internas, que cada escola tem a sua, e a observação, os registros dos professores. Como ficará a grade horária das turmas dos terceiros aos 5º anos e dos 6º anos? Como os professores dos diferentes componentes curriculares poderão atuar nos 6º anos? Será que eles podem trabalhar de forma interdisciplinar? Em ambos os casos, a grade horária será a mesma na escola, mesmo no caso das aulas dos professores especialistas. É possível fazer um revezamento do dia D, que é o da recuperação. Não é algo que tenha que ser feito um único dia da semana. Caso a escola entenda que seria mais produtivo ter esse dia D em demais dias, de acordo com o plano homologado pelo supervisor de ensino. O que muda é a forma de agrupamento desses estudantes e o tipo de atividade que será realizada naquele dia. Nesses dias, os professores dos diferentes componentes curriculares desenvolvem atividades que favorecem o desenvolvimento concomitante de habilidades do seu currículo e as habilidades de leitura, escrita e letramento matemático, que são as habilidades essenciais para o desenvolvimento de todo o percurso educacional dos estudantes. Então, vamos conferir no slide a seguir um exemplo de como a escola pode se organizar. Vejamos, nessa tela nós temos aí um exemplo
de um dia D ocorrendo na sexta-feira na escola. Então, nós temos aí as aulas do agrupamento dos estudantes, grupo 1, né? Depois do grupo 2 e depois do grupo 3. Nessa tela, o reagrupamento, ele se dá com o grupo 1 tendo 25 estudantes, no grupo 2, 30 e no grupo 3, como exemplo, 35. Como vai funcionar o Aprender Juntos nas escolas do Programa de Ensino Integral? Durante as aulas regulares ou durante as aulas de orientação de estudos? Nas escolas do Programa de Ensino Integral, o Aprender Juntos é executado durante as aulas regulares e alguns de seus elementos podem ser adaptados para as aulas de orientação de estudos. Ou seja, das duas formas pode ocorrer. Nas aulas de orientação de estudos, elementos do Aprender Juntos, tais como o reagrupamento de estudantes de diferentes anos séries e turmas por necessidades de aprendizagem e a proposição de atividades adequadas aos diferentes grupos de estudantes, podem também ser considerados. Dessa forma, o Aprender Juntos e o nivelamento se complementam para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Olá, é a supervisora Ione, responsável pela equipe de recuperação, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Vou falar um pouquinho a respeito dos registros e também sobre atuação, acompanhamento aí do PRR. Uma das dúvidas que surgiram aí foi referente a esses registros dos agrupamentos de estudantes aí na recuperação. Então, assim, há esse documento sobre orientações, sobre registro de frequência durante os reagrupamentos, no boletim COPED número 8, boletim subsecretaria número 10. E nele está bem explícito de que forma vocês poderão fazer esses registros. Então, assim, um registro pensando aí na classe, né, na turma, no começo do dia ou no período do reagrupamento. E também, por exemplo, no momento em que os estudantes, desde o início do dia, serão direcionados para uma sala em que terão as aulas de recuperação, conforme reagrupamento, tá? Então, existe aí várias possibilidades de organização. Nesse documento, é possível vocês verificarem aí as formas de organização. E a escola, ela pode organizar da forma que achar mais viável, desde que garanta aí o registro de frequência dos estudantes, de forma fidedigna, durante os momentos desse reagrupamento. Exemplo, durante o registro aí dessas aulas, né, no diário digital, um dos campos que podem ser preenchidos é a indicação de quais habilidades foram trabalhadas em cada aula. Então, esse campo não precisa necessariamente ser preenchido para permitir o registro da aula. Atualmente, os professores podem indicar habilidades da matriz, de habilidades do currículo, de cada ano e série, incluindo tanto as habilidades do próprio ano série, em que o estudante se encontra, quanto habilidades de anos séries anteriores, prevista na matriz de habilidades essenciais. No entanto, dependendo das necessidades de aprendizagem dos estudantes, pode ser necessário retomar habilidades anteriores que não constam nessa relação. Por exemplo, pode ser necessário que um professor do 6º ano do ensino fundamental retome habilidades do 3º ano do ensino fundamental. Então, nessas situações, os professores podem não selecionar nenhuma habilidade no campo de habilidade e registrar no campo observações, qual foi a habilidade trabalhada. Então, existe aí essa possibilidade, existem aí essas orientações no presente documento, nos presentes documentos citados acima.
Bom, em relação ao Aprender Juntos e a monitoria de estudos, qual a diferença entre as duas, né? O Aprender Juntos, os estudantes eles são reagrupados durante o horário das aulas, de acordo com suas necessidades de aprendizagem, para que possam avançar a partir de onde estão. Então, esse movimento aí da recuperação é dentro do horário da aula. E a monitoria de estudos, que era o além da escola, ela acontece fora do horário regular de aulas, em que os estudantes que mais precisam são apoiados em pequenos grupos. Em relação aos estudantes elegíveis ao serviço de educação especial, é importante ressaltarmos aí alguns aspectos nesse assunto. Durante as aulas regulares, é passível que os professores que ministram aulas a esses estudantes, público aí da educação especial, na verdade elegíveis, né, ao serviço da educação especial, esses professores normalmente eles fazem alguma adaptação de currículo, atividades para esses estudantes. Então, no programa Aprender Juntos e também na monitoria de estudos, que é possível sim fazer indicação desses alunos, eles devem receber um apoio de acordo com as suas necessidades, especificidades, né, considerando aí a singularidade de cada caso. Os professores poderão organizar atividades de forma a torná-las acessíveis de acordo com as prerrogativas estabelecidas por meio da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo e, para tanto, é imprescindível que conheçam as necessidades específicas de seus discentes. Há casos em que um estudante com deficiência consiga entender a primeira explicação do professor sobre a comanda de atividade. Em outros casos, podem ser necessárias explicações complementares para que consigam realizar a atividade de forma independente ou ainda com apoio. Portanto, é necessário que haja aí um esclarecimento no sentido de um apoio aí para esse professor das aulas regulares. Então, um professor especializado para as aulas do ensino colaborativo, ele tem ali a sua quantidade de aulas com os alunos no contraturno, em atendimento aí à turma que ele tem na sala de recursos, e ele tem, dentro da sua carga horária, para que ele possa fazer um atendimento aí aos professores da classe ou das aulas em caráter formativo, né, por meio de atividades planejadas, estruturadas, de forma que ele possa realmente apoiar a formação e a melhoria do planejamento das aulas e de suas práticas pedagógicas, além de oferecer aí um apoio aos docentes para a identificação, encaminhamento e disponibilização também de apoios e serviços necessários à inclusão dos estudantes da educação especial. Então, assim, está previsto aí na legislação para assegurar esse apoio aos professores das aulas regulares. É possível que esse professor aí no ensino colaborativo, esse professor da sala de recursos, ele possa ir uma vez por semana, cumprindo aí 2 aulas na escola, para dar esse apoio ao professor das aulas regulares, com vistas aí a esse aluno, para que possa aí fazer aí um melhor apoio, né, uma formulação aí de atividades para que possa atender esse aluno com necessidades especiais, para que ele possa aí, ter esse serviço garantido de apoio necessário aí a estudantes da educação especial. E também existe aí a possibilidade para esses alunos com baixa visão
Então, a curadoria de atividades que está sendo realizada disponibilizará futuramente à rede uma versão do material ampliada para que possa favorecer aí o trabalho pedagógico com estudantes com baixa visão, além de poder utilizar os tablets que foram distribuídos a esse público. Olá, eu sou a professora Thaís David, atuo como professora especialista em currículo de língua portuguesa. Agora, falaremos um pouco sobre competência e habilidade. Sabemos que estas duas palavras ainda causam um pouco de dúvida e para elucidar um pouco esse assunto, trouxemos um vídeo da educadora Carolina Borges, que de uma maneira bem interessante nos explica aí essa diferença. Vamos ao vídeo? Então, a gente vai começar aqui. A habilidade, de forma geral, pode ser entendida em saber fazer alguma coisa, ou degraus que levam às competências. E eu trago esse exemplo desse bolo. Eu posso ter a habilidade de fazer um bolo de chocolate. Como é que isso funciona? Eu vou seguir passos da receita e, ao término, eu tenho um bolo. O meu bolo é bonito? Não, tá aí, coitado, um bolo desmaiado, um bolo feio. Eu segui passos e eu concluí aquela tarefa. A habilidade, saber fazer algo. Competência. Competência já é um nível de sofisticação diferente. A gente, quando indivíduo, a gente sabe agir. Agir de que maneira, Carol? É a gente mobilizar recursos diversos para a gente resolver um determinado problema, para a gente atingir determinado objetivo. Então, quando a gente falar de competência, também em termos gerais, eu posso estar chamando a competência de um conjunto de habilidades. De novo, nível de sofisticação lá em cima. E aí, olha o bolo de chocolate. Alguém que é competente em fazer um bolo de chocolate é alguém que entende de custo-benefício do material, uma habilidade que ela é importante na competência, fazer um mega blaster lindo bolo de chocolate. Eu tenho que entender também, além de custo-benefício, qualidade do material. Será que a farinha que eu vou colocar é de amêndoas? Ela é ótima, mas e aí no final, se eu vendo esse bolo, será que isso vale a pena no custo-benefício? Isso é o que meu público-alvo vai me pagar? Tá de acordo com a minha audiência? Então, olha só quanto cada exemplo que eu tô dando aqui é um exemplo de uma habilidade, que ao término a gente tem aí a soma de habilidades para culminar nessa competência que é ser um confeiteiro ou uma confeiteira competente. Muito bacana o vídeo, não? Então, aqui nós temos uma imagem das categorias que organizam a aprendizagem. Observem que na imagem nós temos o macro, que são as competências gerais e específicas, e dentro temos as habilidades, que estão aqui na imagem como micro. Então, percebam, dentro das competências gerais e específicas, nós vamos ter as unidades temáticas e as práticas de linguagem. Por que nós temos esses dois? No currículo oficial de matemática, ciências humanas e ciências da natureza, aparece como unidade temática. Já na área de linguagens, aparece como práticas de linguagem, mas eles estão ali no mesmo campo. Dentro, então, das unidades temáticas e ou das práticas de linguagem, nós vamos ter o desenvolvimento de objetos de conhecimento. E, às vezes, a grande dúvida que os professores têm está justamente aqui, né? Como ensinar os objetos de conhecimento? Então, para o desenvolvimento de cada objeto de conhecimento, nós teremos uma gama de habilidades que juntas, né, desenvolvidas passo a passo, no movimento espiral ascendente, terá aí a aquisição dos objetos de conhecimento. Então, a sociedade contemporânea, ela impôs, né, um olhar inovador, não apenas para questões sociais, humanas, como a gente sabe aí, estamos no século XXI, mas ela também trouxe um olhar inovador para a educação. Ela impõe esse olhar inovador e inclusivo. Então, hoje, reflexões como o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa, como e o que avaliar no aprendizado. Então, todo esse enfoque dado pela BNCC indica que nós, professores, precisamos tomar
decisões pedagógicas orientadas sempre no desenvolvimento de competências. E para isso é necessário ter um conhecimento e um olhar e diferenciar o que são as habilidades, do que são as competências e como se dá essa construção aí ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, por meio de uma indicação clara, né, do que os alunos vão aprender naquele momento, do que eles devem saber, vai se construindo as etapas até o desenvolvimento aí das competências. Bem, então vamos começar retomando do micro, começando ali do micro. O que são as habilidades? As habilidades, elas dizem respeito a aprendizagens essenciais esperadas para cada componente curricular e para cada ano ou série, dependendo do segmento. Sempre são iniciadas por um verbo, que, segundo o texto da Base Nacional Comum Curricular, ele explicita, ou seja, ele mostra qual que é o processo cognitivo envolvido. Para exemplificar, eu coloquei do currículo de língua portuguesa dos anos iniciais. Então, olha só, a habilidade, ela está aqui. Ensino fundamental, do 1º ao 5º, língua portuguesa, habilidade 3. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Percebam como começa por um verbo? E ela explicita o que vai ser trabalhado, né, qual o processo cognitivo envolvido naquele movimento. Então, esta é uma habilidade. Por exemplo, todas as habilidades possuem um código alfanumérico. Então, objetos de conhecimento é o nome dado a um grupo de habilidades que tem como finalidade ensinar determinados conteúdos, conceitos e processos. Então, por exemplo, aqui neste modelo, neste recorte do currículo, a mesma habilidade da tela anterior, nós temos aqui, ó, estratégia de leitura. Então, o objeto de conhecimento trabalhado nesta habilidade de localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais é estratégia de leitura. Então, haverá dentro do currículo diversas habilidades que juntas, somadas, começando de habilidades mais simples para as mais complexas, há o objeto de conhecimento estratégia de leitura. Afinal, como já conversado em informações anteriores, a leitura também é um objeto de conhecimento e ela deve ser ensinada. Então, essas estratégias, elas devem ser modelizadas. Então, as unidades temáticas ou as práticas de linguagem, no caso da área de linguagens, são grandes blocos de objetos de conhecimento nos quais a BNCC organizou o conhecimento escolar para cada componente curricular. Então, por exemplo, né, na habilidade que aparece na tela, a unidade temática, no caso de língua portuguesa, as práticas de linguagem são essa aqui. A leitura e a escuta, tanto compartilhada quanto autônoma. Então, vejam, dentro do ensino de leitura e escuta, eu terei vários objetos de conhecimento. Um deles são as estratégias de leitura. E, por fim, chegamos às competências. Através do desenvolvimento de diversas habilidades que fazem parte de um mesmo objeto de conhecimento, através do desenvolvimento de diversos objetos de conhecimento que fazem parte de uma prática de linguagem ou de outras áreas, seria de uma unidade temática, eu terei o desenvolvimento de competências. No caso aqui, eu terei o desenvolvimento da competência leitora. Vamos ler, então, o recorte da tela, como ele nos define? Competências? Diz assim: competências são definidas como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E também é importante lembrar que nós temos 10 competências gerais da educação básica, que são aí para todos os componentes e áreas do conhecimento, mas nós também temos algumas competências por área do conhecimento e outras por componente curricular. Daí a importância de o professor conhecer todo o currículo.
Tendo, então, compreendido qual a relação entre competência e habilidade, qual a diferença entre elas, nós vamos nos ater novamente agora ao micro, nós vamos voltar para a habilidade. Então, as habilidades do currículo, elas são fundamentais para nortear o trabalho do professor. E por isso, é fundamental que os professores tenham uma compreensão clara sobre a composição dessas habilidades, de como elas foram pensadas dentro da Base Nacional Curricular e repetidas no currículo, bem como de que maneira se dá essa organização, já que ela se dá de uma maneira progressiva aí durante toda a educação básica, num movimento espiral ascendente. Essa compreensão das habilidades, de como elas se estruturam, vai possibilitar uma autonomia para o professor em relação ao seu trabalho com o currículo paulista e também vai fortalecer algumas ações estratégicas para o desenvolvimento das aulas em geral e principalmente para ações de recuperação e aprofundamento, que é o foco da nossa reunião de hoje. E para então que possamos ter o nosso olhar ao currículo, nós começaremos pela identificação das habilidades. Então, todas as habilidades, elas são identificadas por um código alfanumérico que pode ter 8 itens ou 9, que eu já vou explicar. Então, vamos lá. A primeira dupla aqui de letras, no caso desta habilidade que está na tela, as letras E, F, vão demonstrar o segmento, ou seja, de que etapa esta habilidade faz parte. No caso desta, ela é do ensino fundamental. Eu poderia ter EI, que é a educação infantil, ou EM, que é o ensino médio. Em seguida, essa dupla de números vai demonstrar para qual ano ou para qual série especificamente esta habilidade está voltada. No caso desta, ela é uma habilidade de 6º a 9º ano. Então, quando eu tenho o 6 e o 9, eu já entendo que ela vai englobar deste até este ano. Por exemplo, eu poderia ter aqui, como está explicado aqui no quadrinho, um 5, que seria do 1º ao 5º. Eu poderia ter o 6, 9, como está aí na tela. Mas eu poderia ter também, por exemplo, o 06. Então, se ali estivesse 06, significaria que é uma habilidade do 6º ano. Eu poderia ter, por exemplo, 02, uma habilidade do 2º ano, e assim sucessivamente. Então, esses dois números que aparecem logo após o segmento vão indicar para qual ano, ou se for do ensino médio, para qual série aquela habilidade está prevista. Em seguida, nós teremos ou uma dupla de letras ou um trio. Já vou explicar por quê. No caso aqui, MA significa matemática. Como eu tenho uma habilidade de anos finais, sempre terei uma dupla de letras. Pode ser MA para matemática. Nós colocamos alguns exemplos aqui embaixo. AR para artes, HI para história, CI para ciências, LI língua inglesa. Mas, se eu tivesse o ensino médio, ora aparece, por exemplo, LP, que seria língua portuguesa, e ora aparece LGG, que já é a área de linguagens. Para as pessoas que trabalham com o segmento do ensino médio, por exemplo, quando nós pegamos lá os itinerários formativos, nós percebemos que existem algumas habilidades de área e outras de componente. Por isso que pode ser que aqui, dependendo do ano série que vocês estão aí lidando, vai ter 2 letrinhas ou 3. Aí colocamos alguns exemplos aqui, ó. LGG, linguagens. CNT é ciências da natureza. É diferente do CI, que é ciências, por exemplo. Ele vai se referir à área. E, por fim, a última dupla de números vão indicar a posição daquela habilidade. Então, essa daqui, por exemplo, é a habilidade 1 de matemática. Eu poderia ter 1, 2. Algumas habilidades aparecem subdivididas. Ainda é possível ter um A, um B, um C. Quando vocês fizerem um estudo, uma visita ao currículo oficial, vocês vão perceberem que há alguns momentos, devido à taxonomia de Bloom, que as habilidades ainda são subdivididas entre A, B, C, neste último tópico aqui. Agora, nós vamos entender um pouco fazendo a leitura de uma habilidade de matemática. Vamos lá? Nós temos assim, ensino fundamental, 05, ou seja, 5º ano. MA, matemática.
habilidade 10. Vejam como é interessante que toda habilidade começa por um verbo. Então, aqui nós temos um verbo, concluir. Percebam como esse verbo já vai indicar qual é o processo cognitivo que vai ser requerido do aluno. Vocês haverão de convir que quando eu digo concluir, eu já prevejo que o aluno tem construído antes disso diversos outros processos. Afinal, concluir vai mobilizar outros saberes que juntos vão formar aí um todo para que o aluno possa concluir. Então, antes de concluir, ele passa por diversas etapas, igual nós vemos lá na taxonomia de Bloom. Ok, então ele vai concluir. Dentro da habilidade, ela já me mostra também como que o aluno vai concluir, por meio de investigações. Então, ele já aponta como se dará o desenrolar das atividades e dos exercícios. Tem que ser propostas algumas investigações para que o aluno possa concluir, ou seja, juntar outros saberes já construídos. E o que ele vai concluir? Ele vai concluir que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número. Então, aqui ele me indica exatamente qual direcionamento vai ser dado para esse verbo concluir. E por que que ele vai fazer essa conclusão? E aí nós temos aqui no final para quê? Qual a finalidade? Construir a noção de equivalência. Então, vejam que dentro da habilidade eu já tenho uma relação de qual que é o objeto de conhecimento matemático que está sendo pensado nessa habilidade. É a noção de equivalência. Então, percebam que através de uma leitura e de um estudo da habilidade, é possível que a gente explore melhor os materiais didáticos disponíveis e consiga também elaborar estratégias e planos de recuperação e aprofundamento. E aqui trouxemos mais um modelo, né, de um recorte do nosso currículo que mostra que a progressão das aprendizagens envolve diversos processos cognitivos. Eles vão ser sempre caracterizados por meio de verbos, como aqui, resolver e elaborar. E também haverá aí alguns modificadores. Por exemplo, aqui nós temos um modificador. Como que ele vai resolver e elaborar? Utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético e consciente e responsável. Então, percebam que o grau, o nível de complexidade ao longo da trajetória escolar do estudante é demonstrada através do estudo dessas habilidades. A gente percebe, quando faz um estudo do currículo, que existe uma progressão tratando de um mesmo objeto de conhecimento. Então, aqui eu tenho o objeto de conhecimento, situações-problema, utilizando o sistema monetário brasileiro. Só que quando eu vejo essa habilidade, ó, ela é uma habilidade de ensino fundamental do 4º ano de matemática, habilidade 25. Quantas outras habilidades de matemática, também envolvendo situações-problema, foram desenvolvidas e quantos saberes foram adquiridos antes que o aluno consiga ser capaz de resolver e elaborar? Vejam como aqui nós temos dois verbos de comando, são dois processos cognitivos distintos. Para aprofundar um pouco mais esse olhar acerca do currículo em espiral e da quantidade de habilidades que vão sendo construídas sucessivamente no movimento espiral, sempre ascendente, sempre aumentando esses saberes e aumentando o rol de processos cognitivos que são mobilizados para o desenvolvimento dessas habilidades, nós trouxemos um vídeo. Vamos assistir? Jerome Bruner foi um psicólogo norte-americano nascido em 1915 e falecido em 2016. É considerado um dos principais líderes da chamada Revolução Cognitiva, que fez emergir a psicologia cognitiva em meados da década de 1960. As ideias de Bruner influenciaram fortemente os campos da aprendizagem e da educação. O
lançamento do satélite Sputnik em 1957 pela antiga União Soviética foi um evento que gerou medo entre os americanos e a sensação generalizada de que os estudantes americanos estavam em desvantagem em relação aos soviéticos em ciências e matemática. Uma conferência nacional de líderes em várias áreas científicas foi organizado para lidar com esse problema. E entre esses líderes estava Jerome Brunner. Desde o final dos anos de 1950 e por toda a década de 1960, Brunner foi um dos principais nomes do cognitivismo. Ocupou cargos importantes como a presidência da Associação Americana de Psicologia durante o biênio de 1964 e 1965. Escreveu livros que influenciaram fortemente a educação nos Estados Unidos e no resto do mundo. Brunner é um dos nomes mais importantes no construtivismo. As teorias de aprendizagem construtivistas tentam explicar como as pessoas constroem significados, ou seja, como elas interpretam o mundo que as cerca. Por isso, os construtivistas consideram que o professor deve se preocupar mais em entender como os seus estudantes pensam, como eles raciocinam, para só depois pensarem em como os conteúdos escolares devem ser ensinados. Adicionalmente, o construtivismo defende que conhecimento e experiência estão fortemente relacionados. Todo conhecimento adquirido por alguém está vinculado às experiências nas quais esse conhecimento foi adquirido. Ou melhor, nas quais esse conhecimento foi construído. Afinal, no construtivismo, o conhecimento se constrói através das experiências. Brunner, no construtivismo, é um nome tão relevante quanto Piaget ou Vygotsky. Contudo, Brunner classificou sua própria teoria como uma teoria da instrução ou do ensino, e não uma teoria da aprendizagem. Segundo Brunner, uma teoria da aprendizagem como a de Piaget ou de Vygotsky é descritiva, ou seja, ela descreve como a aprendizagem acontece. Já a teoria de Brunner não é apenas descritiva, e sim prescritiva. Quer dizer, ela vai além e prescreve melhores formas de se ensinar. Por isso, é uma teoria do ensino. Brunner afirma que o ensino estruturado é fundamental para a boa aprendizagem. Mas o que é ensino estruturado? Bom, um processo de ensino pode ser estruturado ou não estruturado. No ensino estruturado, a escola ou o professor planejam o processo de ensino-aprendizagem. Organizam os conteúdos a serem ensinados em uma sequência que favoreça a aprendizagem. Em sala de aula, há um encadeamento de procedimentos de estudo, de pesquisa e de avaliação das aprendizagens de modo a tentar garantir o sucesso do processo pedagógico. No ensino não estruturado, a escola ou o professor delegam aos estudantes o controle total ou quase total do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o professor pode sugerir um tema de estudo e deixar a critério dos estudantes a decisão de como estudá-lo e de como avaliar a aprendizagem. Entre um extremo e outro, existe uma variedade de propostas de ensino que são mais ou menos estruturadas. Brunner não defende o ensino autoritário, não, mas defende que ele tenha uma estrutura consistente. Para ele, a estruturação do processo pedagógico é fundamental para ajudar os estudantes a aprenderem de fato. Ele considera importante que o currículo escolar, ou seja, a matriz dos conteúdos de ensino e dos processos educativos, seja bem planejada, organizada em etapas, dividindo os processos de ensino em pequenos passos. Essa estrutura ajuda a aprendizagem a se tornar mais eficiente, mais útil e mais significativa. Para Brunner, a estruturação do ensino deve focar na compreensão dos conceitos centrais de cada assunto. Uma vez compreendidos os conceitos centrais de um tema, o estudante terá mais facilidade em compreender os conceitos secundários. Esse entendimento nos remete à aprendizagem em espiral defendida por Brunner.
Brunner entende que o ensino das matérias na escola deve adotar o formato de espiral, ou seja, a cada ano os professores devem retomar os mesmos temas do ano anterior, sempre acrescentando novas informações. A cada ano, novas atividades de estudo devem agregar mais conhecimento ao que os alunos já sabem sobre aqueles temas. Assim, o estudo começa pelos conceitos mais básicos de cada assunto e, cada ano, novos conceitos são agregados aos anteriores. Brunner também defende a aprendizagem por descoberta. Ele acredita que a melhor forma de aprender é sempre a partir da pesquisa ativa, do próprio esforço cognitivo, e não da escuta passiva de uma aula expositiva ou da mera leitura sobre um tema. O estudante deve criar uma hipótese sobre o tema a ser estudado e conduzir experimentos, realizar pesquisas para verificar essa hipótese com a orientação do professor. Quando o estudante é movido pela curiosidade, ele se sente motivado a compreender o que está estudando e adquirir novos conhecimentos. Um dos maiores desafios do professor, na visão de Brunner, é o de apresentar os conteúdos de ensino de maneira que eles possam ser abraçados pelas visões de mundo dos estudantes, ou seja, com sentido e significado, e não como uma coisa a ser decorada. Compreender a visão de mundo do estudante é muito importante, mas não basta compreendê-la. Segundo Brunner, é necessário também ampliar a visão do estudante para além das possibilidades que ele já conhece. Dê uma olhada. That the main thing about teaching is that it opens up a wider range of possibility and what's possible. You teach them about something in the past or the present, but you hope that your teaching will have the good effect of leading them into the world of possibility. That's where intelligence lies. And it's a risky kind of a business, because the fact of the matter is, when people tell you to ask you about teaching and you say it's about the future, they'll say, oh, but that's too speculative. But that's what teaching should be for, to get you speculating about possibility. We mostly, particularly in the Western world, we like people to stick to the factual, to what goes on now. And I say the main object of teaching and educating is get them to think and share their notions about where this leads, to go beyond the information given. As I think I once titled a book or something like that, yeah. So comes the question, are there rules of education? Yeah, they're pretty general rules of computation, but they should be related to some general domain of knowing, knowledge, and that kind of thing. It should not let you sit where you are. I keep using that expression, going beyond the information given. And that's what it's about. And the way our schools developed in the old-fashioned way was to think that they were the repository of stored knowledge to pass on to new pupils. You can get that better out of a book in some respects, but it's the business of going beyond. Excelente o vídeo, não? Nós acreditamos que esse é um tema bastante importante para ser explorado em ATPC nas escolas, para que os professores possam cada vez mais fortalecer a sua prática pedagógica, fortalecer os seus estudos em relação ao currículo e compreender também como se dá esse encadeamento ali dentro dos materiais Aprender Sempre, Currículo em Ação, e-Ler, Escrever e todos, né, os construídos e utilizados na nossa rede. Vamos então sistematizar? Então, Jerome Brunner propõe que o ensino seja sempre estruturado. Então, o professor deve trabalhar de uma forma intencional. Então, intencionalmente, o professor se preocupa
com a forma como os alunos pensam, como eles aprendem, como eles processam esses conhecimentos. Então, os professores devem pensar como os conteúdos devem ser organizados para serem ensinados. O próximo item importante de sistematização é que hoje nós focamos no ensino de habilidades, porque como eu expliquei anteriormente, as habilidades elas contemplam os conteúdos, que hoje nós não chamamos mais de conteúdos, dizemos objetos de conhecimento, por compreender que o objeto de conhecimento é algo amplo, e dentro dele eu terei vários ensinamentos progressivos que são as habilidades. Então, hoje, esse foco nas habilidades é fundamental adequar o modo como essas habilidades colocadas ali na legislação se comunicam com a experiência dos nossos alunos, com a proposta de atividade. Afinal, de nada adianta tentar explicar sempre da mesma maneira, usando o mesmo método, se ele não estiver adequado ali ao nível de desenvolvimento da criança. Nós chamamos isso de transposição didática. Focar naquilo que aquele ano série precisa aprender naquele momento. Por isso que é importante estudar mesmo dentro do currículo as habilidades. Um outro item aqui do nosso resumo, da nossa sistematização, é a questão das sequências. A sequência, uma boa sequência, ela vai trazer todas as informações de uma maneira equilibrada, de uma maneira progressiva, vai favorecer a construção de um saber, favorece que o aluno se concentre naquilo que está aprendendo, porque ele aprende progressivamente. Então, uma forma de garantir essa eficiência, segundo Jeremy Bruner, é trabalhando preferencialmente com as ideias centrais, evitar muitas informações soltas, porque às vezes algumas informações elas são importantes, mas depois, quando o aluno já construiu aquele saber, no momento inicial, é preciso pensar no que é fundamental para a aprendizagem naquele momento. Por isso, nós precisamos afastar um pouco o nosso olhar do objeto de conhecimento e aprofundar o nosso olhar na habilidade, já que ela trabalha passo a passo, né, cada pedacinho aí do objeto de conhecimento. E, por fim, os procedimentos. Então, quanto mais simples a apresentação de uma habilidade que vai ser aprendida, quanto mais diretiva, maior poder de absorção haverá. Então, o Bruner, né, ele diz que muitas oportunidades de aprendizagem acabam sendo desperdiçadas quando o professor ele deixa complexo demais aquilo que é simples. Significa que eu tenho que simplificar todas as minhas aulas e sequências? Não. Significa que eu preciso ensinar progressivamente. Então, quando eu insiro um objeto de conhecimento novo, ou quando eu vou retomar algo que ficou fragilizado devido a todo esse movimento que tivemos aí nos últimos anos, eu preciso pensar no passo a passo cognitivo que meu aluno necessita para atingir aquela meta, né, aquela habilidade que eu tenho como meta. E agora nós vamos mostrar um pouquinho aqui, pegamos um recorte de algumas habilidades, claro que não estão todas aí, é apenas um exemplo de um percurso ao longo de 6 anos. Então, vamos lá? Nós temos aqui, no primeiro ano, por exemplo, ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 5. Qual é o comando ali, o que o aluno precisa desenvolver dentro desta habilidade? Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Então, ele precisa adquirir no primeiro ano este saber. Vocês vão perceber que nós falaremos dentro da unidade temática números e dentro do sistema de numeração decimal. Olha o percurso. Então, ele adquire isso no primeiro ano. Ele adquire outras. E aí, no segundo ano, ensino fundamental, segundo ano, matemática, na habilidade 1, ele já tem que comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal,
que é o valor posicional, e a função do zero. Então, vejam que interessante, aqui ele comparava, aqui ele já compara e ordena. Aqui eram até 2 ordens, ou seja, até o 99, aqui já é a ordem de centenas, até 999. Percebam como é um mesmo saber que está evoluindo. Lá no 3º ano, nós temos ensino fundamental, 3º ano, matemática, habilidade 1. Olha o que ele tem que fazer: ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e a língua materna. Então, vejam que interessante como progressivamente ele comparou e ordenou, e aqui ele já utiliza a língua também. Ele lê, escreve e compara. Ele começou com 2 ordens, ou seja, até o 99, com 3 até a ordem de centenas, ou seja, 999, e aqui já está na ordem de milhar. Então, percebem a progressão da aprendizagem? No 4º ano, por exemplo, nós temos aqui ensino fundamental, 4º ano, matemática, habilidade 1B. Lembra que eu falei na tela anterior que algumas eram divididas em A, B, ABC? Essa é uma delas. Nós temos aqui, ó, reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais e utilizar regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação no contexto diário. Então, vejam, comparou e ordenou, leu, escreveu e comparou, e aqui ele vai reconhecer e também vai utilizar regras. Bem interessante, não é, esse movimento espiral? Vamos continuar. No 5º ano, temos a habilidade ensino fundamental, 5º ano, matemática, habilidade 1. Olha quantos saberes ele já mobiliza. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Então, vejam como esse saber foi ampliando e sendo construído ao longo de 5 anos. E o aluno encerra ali a sua primeira etapa de aprendizado, né, dentro do ensino fundamental, e ele vai para o 6º ano, que é o comecinho dos anos finais. E aí, nós temos, de novo, uma continuidade, ó. Ensino fundamental, 6º ano, matemática, habilidade 2. Reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, sua base, seu valor posicional, a função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Percebam também que, dadas aí as fragilidades, né, que nós temos percebido nesse ano especificamente, depois de toda a situação de aulas remotas e retorno progressivo, enfim, quando, por exemplo, o meu aluno apresenta no 6º ano uma fragilidade nesta habilidade, eu, como professor, preciso conhecer o currículo para perceber se a defasagem dele é anterior. Ela pode estar aqui, no nível de 1º ano, ou aqui, do 3º ano, só um exemplo. Por isso que conhecer o currículo da sua área é muito importante, mesmo que não seja do seu segmento em específico. Por exemplo, um professor de anos finais, é importante que ele visite e conheça ali o currículo dos anos iniciais para entender esse encadeamento de saberes num crescimento espiral ascendente e atenda ali o seu aluno de 6º ano em diante. Para ilustrar, nós colocamos aqui num outro formato, né, dentro desse movimento espiral do currículo, nós percebemos a importância, como eu disse, desse professor do 6º ano, de olhar para as habilidades, que nesse caso, quando eu olho para o 6º, quais são as habilidades estruturantes, né? E quais também ainda estão por vir. Por exemplo, aqui nós até colocamos uma habilidade de 7º ano. Então, quando nós dizemos que o nosso currículo tem um movimento espiral ascendente, significa que ele retoma um saber e sobe, retoma um saber e cada vez mais o aluno amplia esse olhar. Então, por exemplo, essa última habilidade que nós colocamos aqui, de 7º ano,
ela diz assim: resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo comum por meio de estratégias diversas sem a aplicação de algoritmos. Então, quando o aluno chega nessa etapa, ele precisa ter construído todos esses outros saberes. E por isso, o aprender juntos acontece, para que nós possamos voltar o olhar para essas necessidades de aprendizagem que precisam ser retomadas, para que nosso aluno no futuro possa aí avançar dentro do ano série de sua idade. E agora eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra. Obrigada! Olá, pessoal! Agora vamos retomar o estudo de análise de habilidades da avaliação de aprendizagem em processo, para continuarmos ampliando o nosso olhar. Vamos lá? Vamos retomar a estrutura da avaliação, pois já trabalhamos em orientação técnica e em ATPC. Ela é formada por 3 blocos. Temos primeiro o bloco principal, que é um bloco constituído por itens cujas habilidades referem-se às habilidades essenciais para o bimestre. Temos o segundo bloco, que é de integração, que contempla os marcos de desenvolvimento, que são constituídos por itens que avaliam habilidades que são previstas para etapas anteriores, mas elas são fundamentais e também estruturantes para a aprendizagem dos estudantes, sem as quais não vai ser possível avançar no progresso escolar e que precisam ser trabalhados. E, por fim, temos o bloco de equalização, que são das habilidades complementares, são habilidades do currículo. Esse bloco é constituído por itens cujo objetivo é assegurar essa equalização das medidas produzidas nas escalas de desempenhos, que são adotadas em São Paulo, para as avaliações formativas. Ela irá permitir a comparabilidade dos resultados das diferentes aplicações que irão ocorrer ao longo do tempo. Esses 3 itens nos darão um retrato da sala de aula, que é o de permitir a tomada de decisões melhores para qualificar, para que você, grupo gestor, possa orientar os professores a observar o que precisa ser trabalhado a curto, a médio e a longo prazo. Então, lá no CAED, vocês irão encontrar os indicadores de resultados divulgados para avaliação de aprendizagem em processo de 2022. Então, vocês vão ter lá qual foi a taxa de participação dos estudantes, tanto na sala quanto por ano. Vocês terão a média de itens respondidos, o percentual médio de acertos no teste. Temos lá a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, o número de estudantes com defasagens de aprendizagem e também o percentual de acertos por habilidade avaliada. Sendo assim, ao analisar esses resultados, é possível estabelecer uma relação com alguns resultados e também retomar o planejamento realizado. Aqui vamos realizar a análise da nossa diretoria, porém é importante ressaltar que você deverá realizar a análise da sua unidade escolar. O primeiro conjunto de informações é sobre o desempenho dos estudantes, que refere-se ao desempenho global no teste. O indicador ao lado informa qual foi o percentual médio de acertos no caderno do teste. Por exemplo, na nossa diretoria no 5º ano, tivemos 65% de média de acertos. Se nós olharmos, também podemos fazer um comparativo com a rede, que foi de 62%. Outro item a observar é a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. De acordo com o percentual total de acerto nos testes, é possível classificar o desempenho em 4 categorias: muito baixo, até 25% de acerto, baixo, de 26% a 50% de acertos, médio, de 51% a 75% de acertos e alto, que é acima de 75%. Isso vai nos ajudar a identificar diferentes níveis de aprendizagem entre os estudantes e, assim, direcionar o trabalho com o objetivo de minimizar as desigualdades educacionais existentes entre eles. O gráfico ao lado apresenta o número de estudantes em cada uma dessas categorias. Observe que na nossa diretoria temos 8% dos estudantes com nível muito baixo, o que equivale a 377 estudantes.
e 23% dos estudantes no nível baixo, que equivale a 1.111 estudantes, ou seja, é um percentual muito alto. E precisamos focar na aprendizagem desses estudantes para que eles possam se desenvolver. No CAED da diretoria, conseguimos observar os indicadores por município. Por exemplo, no município de Mauá, tivemos um grau de participação menor do que os municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esses percentuais precisam aumentar, já que estamos no presencial. Em Ribeirão Pires, nós tivemos um nível maior de acertos. O município com os estudantes com nível mais baixo é Rio Grande da Serra. E o que tem a média mais alta é Ribeirão Pires. Vocês conseguirão visualizar da sua escola e fazer relação com as salas do mesmo ano, inclusive visualizar quantos estudantes dos anos estão em atenção ou com muita atenção. Vamos refletir com mais um dado da nossa diretoria. Aqui temos 2 habilidades que são da avaliação de aprendizagem em processo do 5º ano. Uma é uma habilidade articuladora, ou seja, ela é do 1º ao 5º ano, com 67% de acertos, e a outra é de suporte do 3º ano, com percentual de acerto de 60%. O que deve ser priorizado no trabalho em sala de aula? Isso mesmo, como é uma habilidade articuladora que inicia lá, que ela é do 1º ao 5º ano, se observarmos no currículo paulista, essa habilidade ela vai anteceder a habilidade de suporte, por isso devemos priorizá-la. Outro ponto a se observar é o verbo, que traz o processo cognitivo. O estudante precisa aprender a localizar para ler e compreender. Além disso, temos 43% dos estudantes que ainda não consolidaram esta habilidade, o que dificultará avançar na prática de linguagem, de leitura e escuta. Não quer dizer que nós não trabalharemos com ela, porém, primeiro, a curto prazo, nós trabalharemos com essa habilidade, que ela é uma habilidade articuladora, para que logo em seguida, a médio prazo, possamos trabalhar com essa habilidade de suporte. Ainda realizando a análise de língua portuguesa, trouxemos um estudo da nossa diretoria de ensino relacionado ao 3º ano da avaliação de aprendizagem e processo. Ao analisar a habilidade mais baixa, encontramos esta, que é ler e compreender textos, com 43% dos estudantes que consolidaram essa habilidade. Demonstramos que temos 57% dos estudantes com fragilidades. Como sabemos, a análise da habilidade não é somente uma análise quantitativa, ela é muito mais ampla. Encontramos aqui o sintoma. Agora precisamos analisar quais são as causas. Para isso, comparamos o mapa classe da diretoria e constatamos que 35,84% dos estudantes estão em processo de aquisição do sistema de escrita e somente 62,01% já estão alfabéticos. Pode até parecer um percentual razoável, porém, quando colocamos isso em números, temos 2.062 estudantes não alfabéticos, o que é muito preocupante, fora os estudantes sem hipóteses, que temos 2,18, ou seja, 122 estudantes. Se estamos no presencial, não podemos ter mais estudantes nessa situação e é importante que você, coordenador de gestão pedagógica, antes de fechar o mapa de sondagem da FDE ou quando for verificar o da diretoria, observe em todas as salas essa questão, para que estes casos não ocorram mais. Também percebemos ao analisar o Padlet que algumas escolas estão tendo seu foco no trabalho com a leitura fluente. Observamos que este é o sintoma da diretoria. Ele pode ser também o da sua escola. Porém, neste momento do Aprender Junto, neste caso, o foco deveria estar sendo no sistema de escrita. Porque se não solucionarmos esse problema,
com certeza os estudantes continuarão a ter problemas com leitura e produção textual. Mas, para termos certeza, analisamos mais uma habilidade e percebemos que temos 43% dos estudantes com problema na construção do sistema alfabético, ou seja, na aquisição do sistema de escrita. Então, precisamos ter clareza que no Aprender Junto temos que... Então, primeiro temos que resolver as questões de aquisição do sistema de escrita. Neste processo, trabalharemos atividades de leitura e de escrita de forma balanceada, já que os estudantes precisam ser trabalhados com alfabetização e multiletramento ao mesmo tempo. Se observarmos que no mapa de sondagem, mais da metade dos estudantes se encontram alfabéticos, precisamos trabalhar também com a produção textual, já que teremos crianças que acabaram de entrar nessa hipótese e também precisam trabalhar com segmentação das palavras, com coesão, com coerência, resolver questões ortográficas. Neste processo, iremos trabalhar também com os gêneros textuais e com a leitura, mas o foco neste momento será a escrita. Somente após as tratativas anteriores estarem consolidadas, ou seja, o sistema de escrita e a produção, aí sim focaremos nas questões da leitura fluente. Então, os estudantes que estão abaixo do básico e alguns do básico, resgatar habilidades de marco-desenvolvimento e habilidades de suporte voltadas para sistema de escrita. Já os estudantes que estão no nível básico um pouco mais avançado, o adequado e o avançado, trabalhar com habilidades de suporte e essenciais, só que agora voltadas para a produção de texto. Vocês podem me questionar, Elaine, mas a leitura não é o carro-chefe do Aprender Juntos? Isso mesmo, a leitura tem que estar presente em todas as salas e ser trabalhada com todos os níveis de conhecimento. Demanda também práticas organizativas a partir de contextos significativos. Para entenderem melhor, irei exemplificar. Aqui iremos usar os termos pedagógicos, porém lembre-se que na escola de utilizar o nome fictício para as salas de acordo com as idades e interesses dos estudantes. A leitura pelo professor é uma atividade permanente. Além de estar presente todos os dias, deve ser realizada na sala do Aprender Juntos, de preferência na primeira aula, mas nada impede de ser realizada em outro momento do dia. O importante é que ela ocorra. Mesmo nos sextos anos, o professor de qualquer área poderá fazê-la, pois neste momento os professores são autores mais experientes de textos literários, mais extensos, e os nossos estudantes estarão observando os procedimentos de leitura. Então, para os estudantes que estão com nível abaixo do básico, além da leitura em voz alta realizada pelo professor, podemos trabalhar também com leitura de textos de memória, ou seja, com leitura de ajustes, onde o estudante lê apontando o dedo e vai realizando o ajuste entre o falado e o escrito, e posteriormente a professora dita palavras para que ele localize. Temos também a leitura por ordenação de parte do texto, que pode ser por frases ou por palavras, vai depender da hipótese em que os estudantes se encontram. Para os estudantes em nível básico, além da leitura em voz alta pelo professor, podemos trabalhar a leitura em voz alta pelo estudante, de preferência em situações que façam sentido para ele, trazendo a função social, como em uma apresentação. A leitura também compartilhada de textos de diferentes gêneros, a gravação da leitura, pois o estudante irá se escutar e avaliar seu próprio desempenho. Para o estudante adequado e avançado, continuamos fazendo a leitura lá em voz alta pelo professor. Podemos trabalhar a leitura em voz alta pelos estudantes, sempre com uma função social, a leitura compartilhada. Para que tenhamos leitores fluentes, é necessário que o trabalho da leitura inicie desde o processo da aquisição do sistema de escrita e ele possa ser avançado no decorrer de todo este processo. Para finalizar nossas análises, vamos olhar estes dados da diretoria relacionados ao componente de matemática. Aqui temos duas habilidades de suporte para os quintos anos, uma do terceiro ano e outra do quarto ano.
Pensando no currículo em espiral que já trabalhamos hoje, sabemos que temos que consolidar as habilidades mais simples para chegar nas mais complexas. Então, o que deve ser priorizado no trabalho em sala de aula? Isso mesmo. Primeiro, eu vou ter que consolidar ali a habilidade referente ao terceiro ano, mesmo porque é fundamental consolidar o campo aditivo para chegar em situações e problemas de compra e venda. Dentro do letramento matemático, nós temos que recuperar as habilidades de marco de desenvolvimento estruturante, que são de anos anteriores, e também trabalhar com as habilidades essenciais, sempre dentro da unidade temática números. Percebemos no Padlet de algumas escolas que o trabalho está focado em outras unidades temáticas. Porém, precisamos ter clareza que quando falamos do letramento matemático, o essencial é que os estudantes precisam aprender e consolidar o sistema de numeração decimal e também saber resolver situações, problemas envolvendo as 4 operações, ou seja, do campo aditivo e multiplicativo. Se o seu plano está focado em outra unidade temática, é necessário rever. Precisamos primeiro consolidar essas questões para depois entrar em outra unidade temática. Espero ter ampliado o olhar de todos em relação a essa análise da habilidade e o trabalho que deve ser realizado no projeto Aprender Juntos. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Passo a palavra. Obrigada. Agora falaremos um pouco sobre a elaboração de planos de ação. Plano de ação é um documento fundamental para o planejamento e a organização interna da escola. É nele que são registradas as principais informações acerca da recuperação, como os nomes dos alunos, as metas, justificativas e demais elementos. Nós, da equipe de recuperação, formulamos uma sugestão de plano de ação para que as escolas utilizem. Vocês vão perceber que, apesar de, neste momento, nós falarmos mais do Aprender Juntos, esse modelo de plano pode ser adaptado e utilizado em outros movimentos de recuperação. Tal como a Adriana explicou no início da reunião, a pasta de recuperação e aprofundamento, ela inclui diversos movimentos que visam a recuperação. O Aprender Juntos é um destes movimentos, mas nós temos também recuperação contínua, recuperação intensiva, que nós conhecemos como recuperação de férias, o Além da Escola, que é a monitoria de estudos. Então, nós acreditamos que esse plano possa também contemplar outras ações de recuperação, tá bem? Vamos então agora ver cada item aí desse plano de ação. Então, nós colocamos aqui inserir timbre, como vocês sabem, é de praxe sempre inserir o timbre oficial da unidade escolar. Colocamos um título, plano de ação de recuperação e aprofundamento, e aqui deixamos o espaço para vocês completarem o bimestre ao qual ele se refere. Em seguida, nós colocamos algumas opções, contínuo, Aprender Juntos, monitoria de estudos, intensiva. Por quê? Como eu disse ainda há pouco, a escola pode utilizar o mesmo modelo e, dependendo da ação, assinalar ali com um X, né? Nós acreditamos que isso facilitaria um pouco aí as demandas de vocês. Deixamos também espaço, né, para que vocês possam selecionar aqui o segmento. Claro que se a escola não tem os 3 segmentos, ela elimina do plano aquele que ela não atende. Também colocamos aqui ano, série e turma. Colocamos turma ou turmas porque nós sabemos que, por exemplo, no caso do Aprender Juntos e da monitoria de estudos, você pode ter agrupamento de alunos que são de turmas diferentes, por exemplo, sexto ano A com sexto ano B. Então, nós colocamos dessa maneira. Tal como todo plano, ele deve ter um objetivo. Nós colocamos aqui recuperar as habilidades que não foram assimiladas pelos estudantes de anos séries durante seu percurso escolar. E vocês podem colocar outro objetivo que seja um pouco mais específico daquele movimento de recuperação do qual vocês estão lidando naquele momento. Uma justificativa, garantir a superação das dificuldades dos estudantes durante seu percurso escolar, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada aluno.
Nós acreditamos que ela pode ser padrão, essa justificativa, mas vocês também podem fazer alguma alteração. Os indicadores, é sempre importante que a escola aponte quais. Então, aqui nós colocamos, por exemplo, recuperar as habilidades essenciais abaixo relacionadas da avaliação da aprendizagem em processo do primeiro bimestre, que apresentam níveis de proficiência com baixo grau de domínio. Claro que aqui vocês vão alterar, se vocês utilizarem da ADE, de resultado de outro indicador que não este. A meta, é importante que vocês insiram o percentual que desejam atingir. Vou dar um exemplo. Suponhamos que vocês vão utilizar os dados da primeira AP, como está posto ali no modelo. E tem uma habilidade, vou chamá-la de habilidade X, em que os alunos, 36% dos alunos atingiram a meta daquela habilidade, conseguiram acertá-la. Então, se 36% dos meus estudantes tem aquela habilidade, tem o domínio daquela habilidade, qual meta eu desejo atingir? E aí é uma reflexão que a escola tem que fazer. Eu conseguirei atingir o 100%? Que meta eu vou estabelecer para este movimento de recuperação? Outro item importante que nós colocamos também, que é o próximo, é o cronograma. É muito importante compreender que o plano de ação, ele tem que ter sempre um cronograma, um período. Então, é sempre importante que a escola oriente os professores a estipular esse cronograma e aqui nós colocamos em quais aulas ele vai ocorrer. Em seguida, nós colocamos para que o professor preencha a unidade temática ou prática de linguagem, como eu expliquei um pouco antes na reunião. As áreas de ciências humanas e sociais, ciências da natureza e matemática, no currículo aparece como unidade temática. Já para a área de linguagens, aparece como prática de linguagem. E também inserir o objeto de conhecimento que será trabalhado ali naquele movimento de recuperação. Em seguida, nós inserimos esse item que nós aqui estamos chamando de habilidade meta, que seria o sintoma. Antes de explicar essa parte, eu vou retomar um pouquinho uma tela que a PCNP Elaine explicou. Vamos retomar essa tela? Bem, a tela a qual eu me refiro é esta aqui, em que a Elaine explicou que muitas vezes nós percebemos um sintoma, ou seja, uma habilidade bastante fragilizada como esta, ensino fundamental, primeiro e segundo ano, língua portuguesa, habilidade 19, com 43% de acerto, ou seja, menos da metade da turma acertou. E o professor, quando ele lê esta habilidade, reflete sobre ela, ler e compreender textos do campo artístico-literário que apresentem rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões e comparações, muitas vezes é necessário que o professor retome ainda habilidades anteriores a ela. Como nós dissemos já nessa reunião de hoje, o nosso currículo ele tem um movimento espiral ascendente. As habilidades elas vão se construindo, nesse movimento espiral ascendente, de maneira que o aluno constrói diversos saberes para ir para a próxima etapa. Por exemplo, esta outra habilidade, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, que também teve um índice de acertos não tão alto, 67%. Então, quando a gente fala em sintoma e causas, significa que muitas vezes aquela habilidade que aparece para nós nos indicadores das avaliações externas, como um índice baixo de acertos, demanda um trabalho de recuperação de várias outras habilidades antes de chegar nesta. Neste sentido que a gente estabeleceu ali no plano uma ideia de se trabalhar tanto a habilidade sintoma, que nós vamos chamá-la de habilidade meta, ou seja, a meta a ser alcançada é esta, que está previsto ali para aquele ano série, mas nós trabalharemos também as causas, que seriam outras habilidades, que fazem com que o aluno não consiga alcançar esta meta. Ok? Vamos voltar então ao plano para elucidar isto? Então, nós temos aqui a habilidade meta, o sintoma. É sempre importante colocar o código alfanumérico e descrever. Isto está acessível no site da EFAP. Quando eu terminar a explicação do plano, eu vou mostrar para vocês como acessar. Nós temos um vídeo de navegação nesse site, tá? E a gente retoma.
E aí, nós pensamos também em habilidades de percurso. Então, o que seriam essas habilidades? Nós sabemos que, por exemplo, dentro do Aprender Juntos, os alunos serão agrupados por potencialidades. Nós teremos grupos abaixo do básico, né, com estudantes ali que têm um grau de comprometimento muito grande, alunos do nível básico, que também têm um comprometimento da aprendizagem em relação à idade série, estão fragilizados, né, mas não tão fragilizados. E aqui nós colocamos como um grupo único, mas a depender da escola, vocês podem separar também o adequado e o avançado. Como já conversado em formações anteriores, é interessante que esses termos abaixo do básico, básico, adequado e avançado façam parte apenas do universo do professor, né? Para o aluno é interessante criar nomes, que podem ser cores, nomes de personagens, de animais, de lugares, enfim, né? Usar a criatividade aí de acordo com a temática que está sendo trabalhada, por exemplo. E aí, o que é importante? Quando a gente estabelece uma habilidade meta, que é aquela que foi retirada dos resultados e apontada como uma habilidade fragilizada, é importante que a gente recorra ao currículo paulista e observe quais outras habilidades são pré-requisitos para essa habilidade meta. E dentro dessas habilidades que são pré-requisitos, nós vamos selecionar quais destas que são pré-requisitos os meus alunos abaixo do básico ainda precisam construir. E aí elas serão inseridas aqui. Quais habilidades os meus alunos do básico já têm, então eu não preciso colocar, mas quais eles ainda precisam desenvolver para chegar na habilidade meta? E eu vou colocá-las aqui. E para os meus alunos do adequado e avançado, porque eu não posso me esquecer que é recuperação e aprofundamento, quais habilidades ainda dentro deste universo ele pode e precisa desenvolver para atingir a meta? Vocês perceberão que as habilidades selecionadas, elas vão ser interrelacionadas, porque elas estão nesse movimento espiral ascendente, mas elas não serão as mesmas entre um agrupamento e outro. Em relação à metodologia, é importante também pensar, eu vou utilizar a mesma metodologia para os 3 agrupamentos, então nas metodologias é importante que o professor coloque quais as metodologias que ele vai utilizar, se vai utilizar metodologias ativas, colocar quais são, por exemplo, vou utilizar storytelling, ou então sala de aula invertida, enfim, colocar ali o descritor, né, da metodologia que vai ser utilizada no desenvolvimento do plano. Em seguida, os recursos, nós colocamos aqui algumas sugestões, que são os materiais que nós temos hoje, Aprender Sempre, Currículo em Ação, PNLD, Acervo Paradidático, Centro de Mídias, sequências didáticas e sequências de aprendizagem propostas pelo núcleo, pode dar o nome, por exemplo, aquele projeto é o bicho, pode colocar. Outras atividades lúdicas com intencionalidade pedagógica, recursos tecnológicos, enfim. É importante que a escola não coloque tudo isso daqui. Aqui são algumas sugestões. Por exemplo, eu posso elaborar um plano em que eu vou utilizar apenas o Aprender Sempre e o Centro de Mídias, por exemplo. Então, no meu plano, eu vou preencher apenas com os 2 que eu vou utilizar, certo? E a avaliação. Nós colocamos aqui uma observação, porque assim, principalmente dentro de um processo de recuperação, é necessário avaliar todo o processo e não apenas o produto final, para que ele possa realmente ser avaliado de acordo com as habilidades que ele foi adquirindo ao longo do percurso. E em seguida, nós pensamos em agrupamentos, claro que a gente está modelizando aqui com foco no Aprender Juntos. Aqui nós colocamos em 4 blocos, vocês podem ter mais blocos ou menos, por exemplo. Aqui, como eu disse, internamente nós usamos esses termos. Então, eu posso ter 3 alunos abaixo do básico, mas pode ser que no básico eu tenha 15 alunos. Tudo bem. Eu posso dividir em, eu tenho 3 grupinhos ali de básico. Um grupinho com 5, outro com 5, outro com 5. Isso não tem problema. Também do adequado e do avançado. É muito importante que esse preenchimento contenha o nome completo dos estudantes e o ano série. Principalmente quando há turmas mistas, por exemplo. A minha escola tem 3 sextos anos, então nessa parte do plano,
só vai ter o abaixo do básico, a lista nominal com nomes completos e o ano série daquele aluno, sexto A, sexto C, sexto B. E por fim, o professor que elaborou o plano fará assinatura e também o professor coordenador, agora o coordenador de gestão pedagógica, e colocará local e data. Lembrando que, como por exemplo, no início eu disse que meu plano seria com a data de hoje, né, para início ali do cronograma, esse plano podia ter a data do começo de junho, por exemplo, afinal a gente sempre se prepara um pouquinho antes. Então, esse local e data ele é sempre anterior à data de execução do plano. Finalizada a demonstração de preenchimento de plano, nós, do núcleo pedagógico, elaboramos algumas sequências de aprendizagem e, a partir dessas sequências, nós fizemos a modelização de preenchimento de alguns planos. Então, a reunião ainda não encerra, daqui a pouco eu vou dar continuidade ainda à minha parte, mas depois que a reunião acabar, vocês poderão observar no rodapé deste vídeo em que nós estamos agora, que vocês terão diversos links de acesso. Então, esse movimento de, além desta reunião com vocês, preparar um material para que vocês utilizem em ATPC com os professores, foi feito por área do conhecimento. Então, haverá uma modelização de linguagens, partindo de um modelo de língua portuguesa, uma modelização de ciências humanas e sociais, em que o professor fez um modelo de plano de história e se baseou na mesma habilidade do de língua portuguesa. Em seguida, outra modelização de matemática e uma modelização de ciências da natureza que utilizou a mesma habilidade utilizada em matemática. Isso para anos finais e ensino médio. Para anos iniciais, foram elaboradas duas sequências com 2 planos também ali modelizados, pensando em 2 movimentos, alunos bem fragilizados, que ainda não adquiriram o sistema de escrita alfabético, e alunos menos fragilizados, que já dominam o sistema de escrita alfabético. Nós acreditamos que esses modelos, por área do conhecimento e por segmento, auxiliarão vocês no desenvolvimento dos planos dentro da unidade escolar. Nos colocamos também à disposição, tanto de vocês quanto dos professores, caso surjam dúvidas. E agora, vamos dar continuidade à nossa formação? E a fim de fortalecer ainda mais o processo de construção do plano de ação, nós vamos retomar o percurso de acesso aos materiais oficiais, bem como às habilidades, porque nós olharemos agora um pouquinho o nosso currículo. Vamos à navegação? O site é efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista. Ele é facilmente encontrado também no Google. Se você colocar EFAP, Currículo Paulista, ele já te dá o endereço. Sua página inicial já é esta, chamada Currículo Paulista. Quando eu olho lá embaixo na tela, eu já tenho 2 links. À nossa esquerda temos o Currículo Paulista, que vai desde a educação infantil até o 9º ano, e do lado direito o acesso ao currículo do ensino médio. Então, eu vou explorar um pouquinho para vocês observarem o que contém os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Pronto, eu tenho essa versão online, eu posso clicar e baixar em formato de PDF e colocar no meu tablet, no meu computador, numa nuvem, enfim. E aqui eu tenho todo o currículo. É bastante interessante realizar o estudo desse documento, ele traz partes informativas de texto que explicam sobre os eixos, né, sobre os objetos de conhecimento, e aqui dentro eu tenho também todas as habilidades com os seus códigos atuais. Eu vou dar um exemplo para vocês de como realizar uma pesquisa rápida, por exemplo. Se eu segurar a tecla Ctrl e apertar a letra F, ele abre uma caixinha de pesquisa. Ó, vocês perceberam que a última pesquisa que eu fiz foi dessa habilidade, que é a habilidade que nós utilizamos para fazer o modelo de língua portuguesa. Olha só, ensino fundamental do 1º ao 5º ano, língua portuguesa, habilidade 3. Quando eu olho a habilidade aqui, eu já tenho qual o campo de atuação, qual a minha prática de linguagem, para que ano série ela é destinada,
e qual que é o objeto de conhecimento, no caso aqui, estratégia de leitura. Então, fazendo uma consulta ao currículo, é possível que o professor preencha, né, e elabore o seu plano. Eu posso pesquisar, por exemplo, eu quero localizar outras habilidades que tratem de estratégia de leitura. Eu posso colocar aqui na pesquisa, olha que legal, colocar estratégia. E ele me mostra ali todos os lugares em que essa palavra aparece. Vai aparecer, claro, em partes textuais e depois começa a aparecer dentro das habilidades. Como eu disse, esse currículo vai desde a educação infantil até o 9º ano. E conforme eu for avançando, vocês vão percebendo, olha lá, ele começou dentro do currículo do 1º ao 5º ano aqui. Então, ele vai me mostrando várias habilidades que são ali do mesmo objeto de conhecimento. Esta é uma ferramenta que simplifica essa análise que o professor faz de quais são as habilidades que o aluno ainda não construiu, né? Ele ainda não adquiriu e que ele precisa antes de atingir a habilidade meta. Então, percebam que utilizando a ferramenta de maneira virtual, utilizando online, ele tem esse facilitador da pesquisa. Eu vou repetir, para abrir a caixinha, vocês seguram o Ctrl, apertam a letra F e a caixinha aparece. Eu vou fechá-la e abri-la de novo para vocês verem, ó. Eu seguro o Ctrl, aperto o F e a caixinha apareceu. Quando ela aparece com a última palavra pesquisada. Se eu colocar outra, por exemplo, eu quero pesquisar a palavra escrita, quero habilidades de escrita. Eu posso colocar a palavra, ele me deu 331 opções. Eu vou descendo ou subindo na setinha até eu localizar, né, o momento ali, a parte que eu quero. Então, por exemplo, quando chega ali dentro das habilidades, se eu estou pesquisando habilidades de escrita, através do uso dessa ferramenta, eu vou ter, num movimento espiral ascendente, as habilidades que eu necessito vão aparecer ali na tela para que eu possa fazer esse estudo e localizar quais eu vou utilizar nesse momento. É uma ferramenta bastante interessante. Agora, eu vou encerrar um pouquinho essa tela e vou voltar lá para aquela página onde nós entramos no currículo. Pronto, voltei ali para o site da EFAP. Materiais, Educação Infantil e Ensino Fundamental, dentro do material Aprender Sempre, que é o 3º item, vocês terão tanto os cadernos do aluno, do Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática, o de ciências da natureza, os cadernos do professor. E se continuar descendo, vocês têm também o material de 2021. Ele é postado aí, sempre a postagem mais nova aparece antes, igual a postagem de redes sociais, tá bom? E dentro de materiais, se vocês clicarem em materiais de apoio, vocês terão acesso às habilidades essenciais da rede estadual, tem os cadernos do aluno. Então, aqui vocês têm acesso a todo o material didático utilizado do 1º ao 9º ano, os materiais dos clubes juvenis, por exemplo, do PEI, e em seguida os cadernos do professor desse ano. Então, é bem interessante vocês explorarem aqui esses materiais chamados de materiais de apoio. Todos os materiais da SEDUC ficam aqui nesse link que eu falei para vocês, efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista. Esse é um link importante de pesquisa e de estudo para que nós possamos aí desenvolver boas práticas, boas ações e elaborarmos bons planos de ação de recuperação também. E agora eu passo minha palavra à professora especialista em currículos, Suziane. Continuando, vamos falar agora sobre os registros e portfólio. Na rede 207, 208 e 218, nós encontramos as informações sobre o Pedilet Aprender Juntos. Na parte esquerda deste Pedilet, você encontra uma modelização realizada aqui pelo núcleo pedagógico, onde é possível contemplar todas as etapas necessárias para um efetivo registro. Quais seriam essas etapas? O título, a justificativa desta ação,
as habilidades com o seu devido código alfanumérico, a contextualização de todo o processo. É necessário contemplar todas as etapas realizadas nessa prática e, por fim, a conclusão. Qual a importância de realizarmos um bom registro? É através dele que nós vamos fazer um acompanhamento desta ação. Também é através desse registro que vai evidenciar que esta prática foi realizada. E, por fim, analisando este registro, vai nos possibilitar o planejamento de mudanças de rumos destas ações. Na reunião de trabalho Monitoria de Estudos de 1º de abril de 2022, encontramos o uso na prática de um portfólio, que a avaliação dos registros do portfólio auxilia na construção coletiva de um plano de ação, que atenda a todas as prioridades de maneira global. No ATPC Anos Iniciais, Finais e Médio, da semana do dia 30 de maio a 3 de junho, encontramos como tema o percurso para uma boa prática. Todas as dúvidas que você tenha sobre esse tema de registro, você pode sanar assistindo esse ATPC. Por fim, deixo para vocês as referências bibliográficas que nós utilizamos na formulação desse PPT. Na descrição deste vídeo abaixo, você encontra o link de planos de ação feitos aqui como modelização para cada um dos componentes curriculares para serem colocados aí como base de formação dos professores para o seu planejamento de ação para as ações de recuperação e aprofundamento. Muito obrigado, professores, por acompanhar esta formação e até a próxima!